Está aqui comigo, abra sua Bíblia no livro de Isaías. O capítulo é o capítulo de número 54. Nós vamos ver Isaías 54. Eu vou ler os 3 primeiros versos. Gostaria que você comigo entendesse que essa mensagem que vamos falar é uma mensagem de Deus para a nossa vida. É uma mensagem espiritual, tão somente. Então eu gostaria de dividir esse texto com os irmãos. Obrigado. Esse texto aqui que eu quero essa noite aqui ter a oportunidade de dividir com os irmãos foi algo que, como eu disse no domingo que eu fui pregar, com uma mensagem pronta. Vim aqui com a mensagem pronta e Deus colocou no meu coração para falar sobre aquele episódio, quem estava aqui no domingo sabe, da oração de Jabez, que foi um homem que, dentro do que nós ouvimos aqui no domingo, fala que ele foi visitado por Deus através de uma ação dele, através de algo da parte dele, que é buscar a Deus. Uma biografia simples, uma biografia de 2, 3 versos. Nós estávamos aqui e eu confesso aos irmãos, aquele momento, olha, como que arrepiado nesse exato momento, irmão, senti, sabe? E eu entendo perfeitamente que isso é algo de Deus na nossa vida. A iniciativa do céu já foi realizada para nós. Deus já preparou tudo. Deus já deu o caminho. Deus já deu a direção. Deus já enviou o seu Filho para as nossas vidas. Enviou para que nós tivéssemos, não apenas em Cristo, o caminho, mas tivéssemos através dele, do sacrifício dele, nós tivéssemos agora, irmão, um advogado, aquele que nos confia o seu reino, aqueles a quem nós temos atribuição dos nossos dias na sua presença. Então, no domingo, quando nós falamos sobre aquela oração daquele homem, e ele pediu para Deus, falou assim: Deus, alarga a minha tenda, me abençoe, me guarde, seja comigo. E Deus ouviu a oração dele e abençoou a vida dele. Eu vejo claramente que desde aquela mensagem, desde aquele momento em que eu passei a semana toda, eu ainda não consegui sair daquilo, sabe? Eu ainda não consegui sair dessa palavra, dessa ministração de Deus. Eu ainda não consegui me desprender disso, daquilo que Ele colocou dentro do meu coração. Então, tão somente, não sei se hoje seria uma continuação disso, mas uma maneira da gente poder entender que onde Deus habita, alguma coisa tem que expandir. Onde Deus entra, as coisas não ficam naturais, normais. As coisas tomam uma proporção diferente. E por isso eu gostaria de dividir esse texto com você, que está em Isaías, capítulo de número 54, que diz assim no verso de número 1: Cante, ou canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga, pois, a sua tenda e estende as cortinas da tua habitação, não te impeças. Alargue as cordas e as fixe bem as suas estacas. E o verso 3, que é o último que eu vou ler, diz assim: olha, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. E eu não vou ler o verso de número 4, mas eu só quero citar como ele diz. Ele diz assim: olha, não temas. Não temas. O interessante é que esse não temas, onde que ele vai dar uma abertura por todo o discorrer do capítulo, ele fala isso, irmão, previamente em todos os aspectos da nossa vida. A mensagem de Deus para os nossos dias, para o nosso ano, para a nossa semana, para aquilo que temos traçado, colocado, confiado em Deus, ou até gerado dentro de nós uma previsão sobre a nossa vida diante do que estamos vivendo, não temos, já começa por aí.
Quando Deus fala assim, é que assim, olha, fique tranquilo, porque todas as coisas que nos preocupam e nos causam medo, não trazem solução. Vou dar um exemplo aqui, se me permitirem. A Sônia passou por um episódio ano passado, diante de um autoexame dela mesmo, viu um negocinho que não estava normal, foi ver, era uma coisa que precisava com urgência tomar uma decisão. E ela sabe que eu estou contando, hoje está dando exatamente 86 louvores no acordeão que ela está devendo. No dia que ela voltar a tocar o acordeão, são 86 louvores na sequência, porque eu estou anotando, cada culto 2, cada culto 2, cada culto 2, já 86, anota, não me façam perder a conta. Mas, diante de uma mensagem, nada esperado, nada de expectativa, você tem o medo, o que acontece nesse momento? Natural, mas a reação do medo não tem lugar, não pode ter lugar. E aí você faz o que tem que ser feito. Entende o que eu estou querendo dizer, não? Diante do exame, ela foi ao médico com vários medos, preocupações, por assim dizer, mas a decisão de medo nada muda, porque não estava nada na mão dela. Não estava o remédio, não está o tratamento, não está o procedimento, não está nada na mão dela. E eu volto a dizer, irmão, estou trazendo uma mensagem espiritual para nós. Não está nada nas nossas mãos. Eu não sei se você consegue entender isso com clareza. Quando ele fala não temas, quer dizer, não está nada no seu domínio, não está nada na sua gestão, não está nada do que vai acontecer, que eu já sei do que vai acontecer, não está nada das ocorrências, dos episódios, nada. Por isso, eu não cheguei a contar, que todo mundo fala que o não temas está 365 vezes narrado na Bíblia. Eu não contei, confesso. Não fui eu que fiz a conta. Mas se todo mundo diz, não vamos seguir essa linha, né? Vamos para cada dia do ano, por assim dizer. Mas para que isso seja aqui consolidado dentro de nós, não está na nossa mão. Não está na nossa mão. E aí quando ele aponta para Isaías, está falando assim: cante, mulher estéril. A mulher estéril, ela pode ter filho? Não tem como. Porque pela sua vontade ela quer ter filhos, mas não tem filhos. E aí então vai entrando aquela bagagem espiritual que nós devemos carregar consigo, que é essa que eu estou trazendo desde domingo comigo, que é entender que ainda tem algo de Deus à nossa volta, gerando isso. E incrivelmente, irmão, eu estou 30 anos na igreja. Aí eu falo, mas o que mais que a gente está falando? Do que nós estamos falando? Eu não sei do que nós estamos falando, eu estou falando do que Deus proporciona, da vontade dele, do agir dele, da movimentação espiritual na nossa vida. Não é uma estratégia de plano, de um calendário da igreja, não, mas daquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Se nós entendemos o não temas, e o entender que nós com Cristo temos que nos alargar, temos que abrir espaço, temos que abrir ouvido, dar atenção aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Então alargar aqui está espiritualmente dizendo de uma postura como Jabez teve, que eu falei no domingo, que é de ir até Deus, de se encontrar até Deus. Ainda a palavra de Deus fala assim: olha, clama a mim, busca a mim, a minha presença, e anunciarei a você, declararei, demonstrarei coisas grandes e ocultas da qual não conheço. E a gente nem sabe do que nós estamos falando, mas é da porção do Deus. Quando eu falo do Jabez, eu estou falando aqui de Isaías, eu estou falando da porção de Deus na nossa vida, de uma porção além da nossa gestão, uma porção além do nosso alcance, sabe? É dessa porção que nós estamos falando, desse alargar, desse agir dele, desse cuidar dele, dessa previsão dele. E por isso nós louvamos a Deus, porque pense só, como a irmã Sônia falou, e eu estou não aqui pegando ela de hoje nada, mas imaginando que a mulher faz os exames, né? O pastor José Roberto compartilhando isso como testemunho, para uma mulher que faz o exame hoje e depois vai fazer a cada período, que é o normal para a mulher. Se ela fosse só no próximo exame, aí não ia ter acordeão, é só no céu. Mas vai ter acordeão na terra, irmão. E 86, não esqueçam isso. Não esqueçam o número, por favor.
Mas para a graça de Deus, uma coisa assim, falou assim, ainda tem um cuidado de Deus, o zelar de Deus na nossa vida. Cante, mulher estéril. Eu falo isso para mim, para a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade infrutífera, muitas vezes abatida, acanhada, congelada, precisa voltar a gerar frutos. A nossa fé precisa gerar espontaneidade com as nossas palavras, com o nosso cântico, com o nosso testemunho, com os nossos louvores, com as nossas atividades programadas e até mesmo daquelas que Deus vai colocar nas nossas vidas. Louvado seja Deus, que gerará frutos. E me desculpe, irmão, que não tem fruto não serve nem para ser plantado, desculpa falar, não é verdade? Tem a árvore, que é a árvore, ok, mas você quer uma árvore com fruto, você planta uma mangueira, no mínimo você quer manga, não é verdade? No mínimo você espera e tem uma expectativa da manga. Plantou outra árvore frutífera, você tem expectativa do fruto. E nós, em nossa vida espiritual, e por isso que me incluo nisso e naquilo que Deus há de ministrar no meu coração, na nossa vida, é de ver frutos daquilo que nós fomos plantados a ver da parte de Deus. Não é mais só desejo pessoal nosso, mas é saber que Deus gera frutos. Canta, mulher estéril. Olhe para si, olhe para dentro de você. Sabe, como terra seca que devemos olhar, como analisar as nossas vidas, nós devemos nos enxergar aqui. O agir de Deus, o realizar de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Deixa eu só ilustrar isso aqui com um personagem da Bíblia para a gente tentar entender. Na vida de Abraão, do nosso patriarca, nosso pai na fé, o chamado dele é só uma ideia, uma troca de ideia com Abraão? Não. O chamado com Abraão é algo exponencial, algo que eleva ele além do que ele imagina, além do que ele pode imaginar. Na vida de Paulo, você acha que aquele encontro lá no caminho de Damasco com Jesus, você imaginaria, talvez jamais, em sã consciência, você imaginar que a vida do Paulo ia ser assim, totalmente diferente de acordo com o que Deus pode realizar na vida dele? Eu não sei se precisamos alongar de mais personagens, porque eu acho que está claro aqui para todos nós, que todos os personagens a gente vai conseguir ver isso com clareza. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a nossa espiritualidade não basta saber, ok, aceito essa palavra que está sendo pregada, ok, aceito o ministério que eu participo. Não. É permitir Deus poder fazer na minha vida do tamanho e da proporção que Ele quiser. Ser usado como instrumento onde o Senhor desejar da minha vida, da maneira que Ele quiser. E acredite em você, Deus nos usa maravilhosamente. Precisamos, irmãos, estar tirando as estacas, aí trazer a nossa responsabilidade. O Dimas falou da Fundação Casa, e eu falo isso, eu até pouco nem gosto de falar isso em pregação da Fundação Casa, senão parece uma coisa maçante. Mas, irmão, que bom, onde eu estive lá durante o dia, o quanto que uma palavra espiritual é relevante. Pastor, seja bem-vindo aqui, pode estar aqui, junto com todos os meninos numa quadra, à minha volta, para falar de entrevista de emprego, a gente poder ter momento de espiritualidade, a gente poder ministrar em terra seca, poder falar em terra sem rumo, em vida sem direção. Como que a gente vai falar da direção se nós não temos? Como que nós vamos falar de frutos para uma vida minguada nas suas raízes se eu não tenho fruto? E Deus nos leva a ver isso, e em nome de Jesus, nós não sabemos o que acontece com o A, com o B ou com o C. Nós estamos falando de um Deus que é tudo em todos ao mesmo tempo. Alargue a sua tenda, cante, mulher estéril. E ele diz assim, olha, no verso 2: amplia o lugar da sua tenda. Vamos voltar àquela parte que é nossa. Tira a sua estaca de onde está, afrouxa a corda que já está fixa faz tempo. A sua vida, você acha que não muda, que é desse mesmo jeito? Pode afrouxar a corda, irmão, em nome de Jesus, que a tenda vai ficar maior. E eu estou falando espiritualmente, hein?
alargue a sua tenda espiritual hoje, em nome de Jesus, meu irmão. As cortinas da sua habitação, não te impeças. Olha aqui um fator que eu preciso parar. Eu não posso passar por isso aqui sem. Quem que impede? Olha quem que impede. O jeito, a maneira, o modo. Eu não posso impedir o que Deus quer fazer. Eu quero fazer o que Ele quiser fazer. Eu quero ver o que Deus pode realizar. Não podemos impedir o agir de Deus na nossa vida. Não podemos impedir o que Deus há de fazer, e digo em todas as áreas, irmão, porque só Deus que vai acompanhar em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Mas em nome de Jesus, entenda isso. Se nós somos agentes que estamos impedindo isso ou não. Se homens ou mulheres são agentes que impedem o realizar de Deus. O Abraão e o Paulo não impediram. Eles foram fazer o que Deus quis. E viveram. E se lançaram e experimentaram algo extraordinário da parte de Deus. Então, irmão, eu quero dizer algo para nós hoje. Não vamos impedir, em nome de Jesus. Estou falando que a gente não precisa nem gritar para isso. Se gritasse, a gente não impede. A gente podia fazer desse jeito, não precisamos. Mas nós temos que ter a consciência hoje que muitas vezes estamos travados naquilo que estamos fazendo e não podemos viver travado naquilo. Nós temos que tirar todas as travas, tirar todos os freios a ver aquilo. Não impeça. Talvez eu vou resumir aqui. Não impeça, irmão, o que Deus pode fazer na sua vida. Não bloqueie. Não feche as portas. Não duvide. Talvez seria aqui uma outra mensagem. Assim como a Sara, quando recebeu aqueles visitantes lá, Abraão e Sara já estavam velhos, ouviu a promessa, estavam até a ouvir, né? Vamos lembrar aqui do episódio. E eles receberam os mensageiros de Deus lá na tenda deles. E receberam os mensageiros deram uma mensagem para o Abraão e falou assim: olha, você terá um filho. A Sara, ouvindo, riu. É possível que você vai contar de novo essa história. Eu não sei o que passou nela, eu já estou velha. É um fato. Não tem como negar. Estou velho. Outro fato é uma historinha sempre. Sabe aquele suspiro de não creio mais? E aí então vem uma das frases mais lindas de toda a Bíblia, um dos versículos mais lindos, né? Agindo eu, quem impedirá? Nada do que Deus faz, não há impossíveis para o agir de Deus. Então o que nós estamos falando aqui assim, não impeça a promessa de Deus chegar na sua vida. E talvez, irmãos, penso eu, que Deus nos levou até algum momento mesmo de, a ponto da beira da incredulidade, da escassez mesmo espiritual, para a gente poder afrouxar agora e ter a crença que Ele pode realizar na nossa vida. Em nome de Jesus. Não impeça, alargue as cordas, e agora você vai fixar bem as suas novas estacas. Louvado seja Deus. Queria destacar mais algumas coisas aqui para nossa reflexão, entre as quais é o seguinte, meu irmão: alargar não é uma opção para nós. Pastor, você está falando hoje para mim alargar, acreditar, não acreditar? Não, irmão. Quando Deus fala, é para que obedeçamos. É uma ordem de Deus. Faça isso. Faça por você, faça pela sua família, faça pelo reino, faça porque Deus quer que você faça. Não seja esse que impede, e não seja isso uma opção na sua vida, quer ou não. Deixe acontecer isso na sua vida da parte de Deus. Deixe acontecer um ano diferente, um momento diferente, uma circunstância que nós estamos planejando e não está acontecendo, situações que nós estamos ensaiando que não saem do papel, situações que acontecem que a gente fica. Então hoje não é mais opção. Amém, irmãos? É ordem de Deus para nós. É ordem de Deus. Alarga a tua tenda. Eu estou entendendo isso porque eu já estou 10 dias com isso aqui, então eu vou dividir com os irmãos. Amém? Não vou ficar só carregando isso aí de Deus na minha vida, não. Eu quero que em nome de Jesus você entenda que às vezes é para você também isso aí, irmão. Em nome de Jesus. É ordem dele. O espaço maior ele está ordenando para a nossa vida.
para sermos obedientes. Como um pai que fala com o filho e já não é mais um pedido: ó, você pode fazer isso, não, vai fazer. Seja assim hoje. Como você fala com o filho pequeno, que quem determina é você, e ele nada mais tem que fazer a não ser obedecer. Em nome de Jesus. Entenda que Deus está nos falando isso como uma ordem. Agora eu quero falar aqui do aspecto que esse alargar da tenda, ele é no aspecto espiritual, como nós temos abordado. A Bíblia toda, e se fôssemos usar os personagens também, e isso é necessário muitas vezes usar os personagens, para que a gente entenda que isso é base bíblica, que isso aqui é necessariamente a construção de toda a raiz da cristã, ela passa por isso, é o expandir espiritualmente. Pensa no personagem que não expandiu espiritualmente. Pensa que Paulo, dizendo aos romanos, a igreja de Roma, ele não estava falando das paredes, quando ele inaugura o capítulo de número 12, para falar sobre um assunto tão relevante, que é alargar ou expandir, não de onde eles estavam, não da casa, não do emprego, não da edificação em si, mas uma coisa que está aqui, a nossa mente. E ele fala: renove a sua mente. Romanos capítulo de número 12, ele inaugura no versículo 1, 2, 3, ele fala: não se conforme com as coisas desse mundo, não deixe o mundo colocar estacas para você, não deixe o mundo colocar um molde em você. Irmãos, é isso que vemos, é por isso que estamos travados, porque os moldes são diante das circunstâncias. As nossas estacas foram colocadas, e muitas vezes não fomos nem nós, mas foram fincadas num limite que não foi Deus que colocou. Essa barreira do limite não foi colocada por Deus, mas ela está diante dos nossos pés, e não foram removidas. O Paulo está falando aos romanos que é o seguinte: não tem outra maneira, não tem outro jeito de nós entendermos mais de Deus, compreender mais, nos aproximar mais de Deus, se nós não dermos espaço para Deus fazer isso dentro de nós, na nossa espiritualidade, na nossa fé. E aí é uma luta, é uma guerra, que ele fala: não se conforme, não se amolde, não crie a forma. E eu fico impressionado como nós cristãos limitamos o que Deus pode fazer na nossa vida. O formato, o molde que ele usa aqui é no mesmo formato daquele bolo que você usa. Sabe aquele bolo que você vai fazer na sua casa? Retangular. E aí você põe a mistura naquele, como que chama? Na forma mesmo. É forma mesmo. Não precisa, não desculpa. É forma, não tem outra lá. E não sai um bolo redondo. Na forma quadrada sai bolo redondo, porque a forma fala: vai ser assim, você vai crescer desse jeito. A forma que tem o furinho, o bolo vai vir daquele jeito, com o furinho. O Paulo está falando assim: não vos conformeis, não use a forma desse mundo, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso aceitar a forma, eu não posso aceitar a estaca, eu não posso aceitar que é só mais um ano na minha vida, eu não posso aceitar, irmãos, só mais um pouco. Não, irmãos, nós nascemos para exaltar e ver a glória de Deus todos os dias na nossa vida. Vou reforçar com você, irmão, não é opção hoje, é ordem. Vamos expandir espiritualmente a nossa fé, vamos colocar a nossa fé em ação. Nós estamos aqui com um público de não muitas pessoas, mas nós temos que, talvez aqui entre nós aqui é mais novo. Qual? Está com 17? 18? 15? Olha, eu estou chutando. Você está com 15 ainda? É verdade, eu fui 15, eu fui no aniversário dela de 15. Eu estou confundido com o aniversário da Vitória, que parecia que faz tempo. Fui no aniversário dela, 15 anos. Vai ter que ter fé.
Por quê? Porque ainda tem tantas coisas que sonha, que quer, que almeja, só através desse expandir e acreditar que Deus é na sua vida, com essa idade. E o ponto não é esse, sabe qual que é o pior? É nós que vamos ficando velho. Estou falando aqui para um time aqui, viu? Vou defender a galera. Que nós fincamos as estacas aqui, que nós não queremos mais coisa nova não. E não tem jeito, irmão. Nós não fomos chamados para o Evangelho para ficar com as estacas fincadas, tá bom? Voa espiritualmente, faça isso que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas talvez a mensagem é para nós, em momento nenhum, sai dessa forma. Tira isso do seu pé, tira essa trava, tira isso que te amarra. Puxa, tira esse freio de mão para o carro, para a sua vida espiritual voltar a andar. Porque nós já estamos dentro de acordo com aquilo que Deus quer, mas está puxado. Nós temos que soltar em nome de Jesus. Amém? Então, isso é o alargar para poder fazer, é uma ação necessária antes do que Deus vai fazer. Quando ele fala assim, não impeça, quando vem a mensagem advertida de exortação, não impeça, não se conforme, é uma ação necessária que nós devemos exercer para que seja permitido vir da parte de Deus. Que eu volto a dizer, irmão, e acredito fielmente nisso, nada pode travar o que Deus pode fazer na nossa vida se estivermos dispostos a fazer. Só nós mesmos que podemos travar, só nós que limitamos, só nós que fechamos a casinha. Nem o diabo pode impedir, irmão. Nada, ele pode, vou mandar 4 satanás dos mais bravos para botar susto nele, não vai impedir. Eu vou botar as feras para sondar a casa dele, não vai impedir. Eu vou colocar empecilhos na vida, não vai impedir. A única coisa que impede somos nós, a nossa ação espiritual. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso, liberar isso e crer no milagre, crer na provisão, crer no agir, crer que até aqui eu fui e Deus vai além, crer e crer. Amém? E essa é a ação em nome de Jesus. Agora, o que nós entendemos aqui, quase que encerrando isso, é que quando alargamos isso, nós voltamos à presença de Deus. Muitas vezes nos distanciamos do agir pleno da vontade de Deus. Quando não realizamos isso, irmão, nós estamos nos distanciando de Deus. E eu estou triste em saber que nos nossos dias hoje, muitas pessoas frequentam os cultos. Muitas pessoas ouvem louvores em casa, mas as mesmas pessoas que frequentam os cultos e ouvem os louvores em casa não têm mais paz com o seu Deus, não se sentem mais agraciados com a obra de Deus na sua vida. Quero falar, irmão, no dia que nós chegamos a esse ponto, nós temos que reavaliar nossa vida novamente, nosso amor por Ele, o nosso compromisso com a obra dele. Porque Ele não pede o automático, Ele pede a nossa essência, Ele pede o nosso interior na presença dele. Foi o que Jabez fez. Ele lançou com toda confiança. Deus alargou a sua tenda, foi com ele, colocou as suas mãos na vida dele, e aconteceu as coisas de Deus na vida de Jabez. Que tudo isso possa ser feito e realizado na nossa vida. Tenho mais 7 pontos que eu não vou falar com você, porque eu não preciso ficar enumerando ponto, irmão. Eu preciso que você entenda a mensagem de Deus para você. Deus quer que vivamos algo da parte dele ainda que não vivemos. Deus quer que vejamos algo que ainda não vemos. Deus quer nos levar a fazer coisas que ainda não fizemos, que não realizamos, para a honra e para a glória dele. Amém? Convido você a se colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ter um momento de reflexão agora, diante dessa palavra. Que eu confesso que esse momento de reflexão ficou batendo no meu coração. E talvez essa reflexão, meu irmão, se a gente pode chamar de conclusão, eu queria perguntar
para você as mesmas perguntas que sondaram o meu coração, que elas foram assim, que não saía de dentro de mim assim, olha, por que não crer? Por que não está preparado ainda? Por que não confia mais? Por que parou de acontecer? Se sou eu que estou falando para você alargar as suas tendas, se sou eu que estou dizendo para você que sou eu que vou realizar, porque ainda não está preparado para isso que há de acontecer. Deus, nós estamos aqui hoje, meu Pai, diante, meu Pai, da sua mensagem, diante da sua voz, meu Pai. A sua voz hoje é conosco, meu Pai, dizendo, meu Pai, que o Senhor ainda vai fazer coisas na nossa vida, e eu creio nisso, meu Pai. Que nós estamos hoje, meu Pai, alinhando o nosso propósito com o seu propósito. Deus, eu quero alinhar a minha fé com de todos que aqui estão, meu Pai, porque as nossas vidas estão perante o Senhor. E nós queremos não governar as nossas vidas, meu Pai, mas queremos que o Senhor governe a nossa vida. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós que estamos olhando para o nosso interior hoje, entendendo essa mensagem como uma mensagem espiritual, meu Pai. Deus, isso não é uma campanha que nós estamos fazendo, Senhor. Mas hoje nós entendemos perfeitamente, meu Pai, que é uma voz vinda do céu ao nosso coração. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor não está mandando alargar por acaso, só para ser maior. Não é um acaso, meu Pai, que está vindo aí. Eu tenho certeza, meu Pai, que se o Senhor está pedindo para alargar, é porque o Senhor vai encher. Deus, e eu tenho certeza, meu Pai, também, meu Pai, que esse alargar, meu Pai, precisa vir seguido de uma obediência nossa, meu Pai. Uma obediência antes de vermos o que o Senhor vai fazer, meu Pai. E o tempo que o Senhor já está desejando sobre a nossa vida, já está a caminho. Eu creio nisso. Louvado seja o Senhor. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, meu Pai, que o Senhor guarde a vida, guarde a casa, guarde o plano, guarde o projeto, guarde o coração, guarde a mente, Deus, guarde a espiritualidade. Que nós sejamos espirituais, porque nós estamos diante de Deus. Que nós não tenhamos, meu Pai, outra opção a não ser, meu Pai, acreditar no seu agir na nossa vida. Por isso hoje e agora, com voz proféticas, eu declaro, meu Pai, que o Senhor realize o que essa sua mensagem veio a tratar em nossos corações. Esse agir é seu, meu Pai, na vida de cada um que está aqui. Faça, meu Pai, na vida e nas famílias, e que nós sejamos os agentes de testemunhar o que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as bênçãos de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém?